Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Verô. Eu sou a Veronice, eu sou a Verô, eu sou Verodona. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a infertilidade. O mês de junho é um mês mundialmente dedicado à conscientização sobre a infertilidade. Então hoje nós vamos falar sobre prevenção, sobre os caminhos. A reprodução assistida é um dos caminhos quando não se consegue gerar filhos por meios naturais. Então, a gente tem um caminho, por isso, muito importante a informação com um profissional, médico, para saber quais os caminhos e as melhores opções para a gente percorrer essa jornada. E para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo uma querida, doutora Lorena Apolinário. Bom dia. Doutora Lorena é médica, ginecologista, especialista em reprodução assistida e vai trazer para nós informações e orientações do ponto de vista médico e profissional. Doutora Lorena, primeiro preciso agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. A senhora estar aqui comigo. Estou muito feliz de ter aceito o convite. E eu quero começar dizendo o seguinte: atualmente, já tem um tempo, né? Não é atualmente, já tem um tempo, as mulheres, os casais, eles têm adiado a maternidade, muito em razão da mulher estar assumindo uma grande parcela no mercado de trabalho. Então, aí, hoje a gente tem várias opções de carreira, as mulheres querem estudar, fazer um mestrado, um doutorado, e a maternidade vai sendo adiada. Minha pergunta é: a idade é um fator definitivo na saúde reprodutiva, tanto da mulher quanto do homem? Sim. Esse ponto que você toca é o principal que a gente precisa conversar. Porque hoje, maternidade continua sendo um sonho, mas nós temos muitos outros. Nós queremos nos posicionar melhor profissionalmente, ter uma maior estabilidade financeira, maior estabilidade emocional, realizar algumas conquistas antes da maternidade. Mas o tempo passa. E a idade feminina ela é crucial na taxa de gravidez. Com o aumento da idade, a gente tem uma diminuição da quantidade dos óvulos, que são as células reprodutivas femininas, e a gente tem uma diminuição de quantidade e qualidade. Com isso, as taxas de gestação diminuem por tentativa, seja natural, seja via reprodução assistida. E além disso, a gente aumenta a taxa de aborto. Então, o nosso sucesso vai ficar mais restrito e o nosso caminho fica mais tortuoso. Quando a gente fala de idade masculina, é um conhecimento recente, que a gente também tem trazido para os casais, que homens a partir de 42 anos também vão ter uma capacidade reprodutiva menor. Não estou falando que não se consiga engravidar. Sim, os homens podem conceber em qualquer idade. Mas a gente vai ter uma diminuição da qualidade do gameta, aumento de algumas doenças e um aumento do tempo que a parceira vai levar para engravidar. A senhora falou em aborto. Eu quero saber, as chances de aborto para as mulheres, ela é igual para todas nós? Não. O fator principal é a idade. Então, pacientes que tenham menos de 30 anos terão uma taxa de aborto menor, que vai girar em torno de 20%. Sim. Quando eu vou aumentando a idade, eu posso chegar a taxas de aborto superiores a 50% a partir de 40 anos, chegando a taxas de aborto próximas de 90% a partir de 44 anos. Eu sigo você lá no Instagram e você fala muito lá da questão das chances de se engravidar, né, em idade fértil, né? Fala um pouquinho para nós, como que é assim, qual que é a chance de um casal engravidar na idade fértil? Então, quando a gente era mais jovem, eu e você, né, ainda somos muito jovens, o que a gente mais ouvia das mães era: cuidado para não engravidar na adolescência, na faculdade. E o que acontece? As chances de um casal jovem, e por jovem eu vou falar entre 20 e 25 anos, engravidar namorando no período fértil é de cerca de 20%. É muito pouco, né? Então quer dizer que se eu tiver 5 casais tentando engravidar naquele período fértil, eu tenho uma gestante. E esse percentual ele vai diminuir muito a partir de 36 anos. Por isso que é tão importante que a gente se programe quando a gente quer adiar a maternidade.
Então, eu fico pensando assim, né? A mulher, ela tem um marco na vida dela. A primeira menstruação, ficamos menstruada, a mãe já leva ela no médico, a gente já começa a adotar toda uma rotina de anualmente estar no ginecologista, acompanhar. O homem, eu brinco, eu falo que ele vai em 2 médicos, né? No pediatra e depois no geriatra. Se muito difícil, ele vai no pronto-socorro, né? E essa rotina de acompanhamento também, ela é importante, não é, doutora? Ela é importante para os dois, para o Para os casal. dois, exato, né? Para a mulher, no sentido de quanto pior estiver a minha saúde, pior vai ser a minha taxa de gravidez, mas pior também vai ser o meu pré-natal. Eu vou ter um pré-natal de mais risco, Ah, com sim. mais intercorrências, mais internações. E quando eu falo do homem, a gente sabe hoje que quando eu tenho um estilo de vida muito ruim e uma piora do corpo, também essa piora vai se refletir nos espermatozoides. Sim. Então, quando a gente vê uma piora importante de níveis de glicemia, perfil lipídico, pressão alta, estresse, padrão de sono, isso pode se Outros refletir fatores que nos refletem, né? espermatozoides. Então, aí a gente tem essa mística, né? A gente acha que quando falar assim, eu vou engravidar, pronto, já tô grávida, né? Aí, assim, pela fala, a gente percebe que ter óvulos saudáveis, espermas saudáveis, é o básico, porque o processo é muito mais intenso, né? É bem mais intenso. Então, é fácil engravidar? Posso engravidar no primeiro mês de tentativa? Pode. Existe um percentual que vai dar certo. Mas às vezes eu vou demorar mais tempo para engravidar. Qual que é o Entendi. tempo normal? É normal a gente demorar até 1 ano para engravidar, desde que se tenha pelo menos 2 relações por semana. Uhum. Agora, quando eu tenho mais de 35 anos, é importante procurar um médico se em 6 meses eu não conseguir. Em 6 Porque a meses. gente precisa pensar que às vezes a minha reserva ovariana está curta. E o tempo que eu tenho para conseguir esse bebê é mais curto. Então o médico precisa agir mais rápido. Entendi. E como que a gente pode atuar na saúde dos óvulos? O que a gente pode fazer e o homem também atuar na saúde do esperma? Então, a gente precisa de manter um estilo de vida saudável, tanto com alimentação, evitar alimentos que a gente sabe que vão trazer uma piora para o organismo, alimentos mais inflamatórios, ou que tenham substâncias que pioram o nosso corpo, às vezes algum defensivo agrícola muito importante. Sim. A gente tem disruptores endócrinos em alguns alimentos como corantes, isso piora a nossa saúde reprodutiva. Mas isso é algo que a gente vai ter que fazer desde a infância. Isso. Então, a gente não tem grandes mecanismos para atuarem em curto prazo quando a gente está tentando engravidar. Então, às vezes, um erro comum que eu vejo no consultório Sim. é a paciente falar: olha, agora eu vou fazer uma dieta, eu vou melhorar meu estilo de vida, e se Agora, eu né? não engravidar daqui a 1 ano, eu volto. Esse 1 ano é muito tempo. Então, a gente tem que começar o tratamento junto com essas mudanças, porque só elas já não vão ser eficazes mais. Então, na verdade, essa orientação, ela assim, ela deve já acontecer bem Bem do antes, início, né? Bem do sim. início, né? Então, evitar disruptor endócrino, evitar uma alimentação ruim, melhorar estilo de vida, isso tem que ser feito desde Álcool, sempre. cigarro, Exatamente. quem gosta muito aí de academia, principalmente os homens, a questão de uso de anabolizantes, né? Exatamente. Isso tudo tem impacto. Doutora, fala para nós um pouquinho, assim, quais são as causas importantes da infertilidade feminina? Eu sei que a endometriose é uma que a gente sempre ouve falar, mas e para o homem? Assim, quais são as causas importantes, tanto para o homem quanto para a mulher? Bom, A gente já falou de alimentação, né, saudável, dieta, evitar aí o uso do álcool, do cigarro, mas do ponto de vista assim, fisiológico mesmo do paciente, quais as questões assim, que a gente precisa ficar mais atento a isso? bom, quanto às mulheres, a gente precisa avaliar como é que está padrão ovulatório, se nós ovulamos, se a ovulação está correta do ponto de vista hormonal, se a gente tem alguma alteração uterina, alguma alteração de trompa, alguma alteração estrutural do organismo, como a endometriose. Então, são fatores anatômicos, são muito importantes. Vamos avaliar a questão de vários outros hormônios, como tireoide, prolactina, também são fatores que regem todo o bom funcionamento do organismo. Questões genéticas, hereditárias. É um conjunto essa avaliação, Exatamente. né? Nos homens, principalmente qualidade e quantidade de espermatozoides. E alguns fatores hereditários também. Também, né? Ah, então tá certo. E agora a gente ainda tá falando aqui do ponto de vista da avaliação da fertilidade.
Quando já se fez todos os exames, né? Tá tudo certo com o homem, tudo certo com a mulher, e assim, não tem nada que justifique essa dificuldade de engravidar. Qual que é o diagnóstico assim, qual que é a conduta nesse caso? Bem, a gente tem um percentual ainda importante de causas não definidas, que a gente chama de idiopáticas, em que nenhum exame vai diagnosticar. E é importante quando se fala, fizemos todos os exames, todos mesmo, avaliamos causas genéticas, repensamos a nossa idade, porque às vezes eu recebo pacientes com mais de 37 anos que me falam, eu não tenho nenhum exame alterado. Bom, o fato da gente ter mais de 37 é um fator. É um fator, né? Exatamente. Entendi. E eu queria ouvir um pouquinho mais sobre a endometriose. Assim, o que a gente tem que estar alerta? Quando que ela começa? Quais que são os sintomas? O que a gente pode fazer para atuar na prevenção? Seria uma prevenção? Esses cuidados? Não necessariamente, não. Não é uma doença que a gente consegue prevenir, mas a gente consegue diagnosticar no início e evitar que ela tenha graves consequências. Sim. Então, é importante que a paciente que tenha cólicas importantes investigue. Uma paciente que tenha dificuldade para investigar. Que é um paciente que tenha dor importante na relação. Entendi. Certo? Então, se ela tem esses 3 sintomas, é necessário que ela procure o médico e converse com ele sobre endometriose. Existem sintomas mais raros. Às vezes, uma paciente que, quando ela menstrua, ela percebe que ela também tem um sangramento nas fezes. Então, isso pode ser um sintoma de endometriose, né? Mas é mais raro. A endometriose, ela é o que exatamente? Eu tô perguntando porque eu realmente não conheço. Assim, Bem, o que é a endometriose? Pense que a camada de dentro do nosso útero, aquela camada que descama, que sangra, se chama endométrio. Quando as células do endométrio crescem fora do local adequado, ou seja, dentro do útero, se elas crescem fora do útero, eu tenho a endometriose. Fora do útero. Exatamente. E aí, sempre que eu sangrar, que eu menstruar, que meu endométrio descamar, essas células que se implantaram em outro local também vão sangrar. Então, se eu tenho uma endometriose no intestino, também sangra. No ovário, também sangra. Dentro da pelve, sangra e pode fazer dor. Então, na verdade, a endometriose não é só no útero. Não, ela é uma doença sistêmica. Sim. Geralmente localizada na pelve, mas ela pode até estar localizada fora da pelve. Sim. Nossa, é complicado, né? É importante, né? Tem que dar uma... Sim. E o mais importante é que existe um estudo que mostra que, em média, as mulheres com endometriose demoram 7 anos para serem diagnosticadas. Nossa, é muito tempo. Porque a gente escuta muito a seguinte frase: cólica é normal. Tem paciente que tem mais, tem paciente que tem menos cólica, mas é normal. Não, nem toda cólica é normal. Nem toda cólica é normal, né? Mas toda cólica merece investigação. Sim. Eu mesmo venho de um histórico que eu nunca tive cólicas, né? Assim, tranquilo também. Quando eu falei que eu queria engravidar, tô no time dos que deu tudo certo. Eu tinha realmente que ir lá na faculdade tomar cuidado, porque eu estava aí no time das prováveis, né? É importante falar que às vezes a gente vê endometrioses silenciosas, que o único sintoma é a dificuldade para engravidar. Sim. Então, pode ser também. Pode. Tá, doutora, a gente falou um pouquinho, né, do ponto de vista de avaliação dessa mulher, do sistema reprodutivo. E agora, assim, já entrando na parte aí de reprodução assistida, hoje com os avanços da medicina, com a ajuda da tecnologia, a gente tem muitos métodos aí que possibilitam, né, se gerar um filho por meio de várias técnicas. E eu queria saber da senhora, assim, um paciente que chega lá para ser atendido, que já relata que já tem anos tentando. Eu sei que cada caso é um caso, né? Tem que ser avaliado, mas a partir daí começa-se uma jornada. E eu queria, a partir de agora, a gente falar sobre as principais técnicas, como que a senhora conduz os casos, o que é cada uma, pelo menos assim, aquelas que são mais importantes, né? Então, Verô, primeira coisa que a gente tem que conversar com o casal tem quanto tempo que a gente está tentando? Então, existe um marco que a gente brinca que é dos 4 anos. Casos que têm mais de 4 anos, eles são um pouco mais complicados. Sim. Então, se é um caso que tem menos de 4 anos, a gente precisa conversar se a agenda do casal permite namorar no período fértil. Então, eles conhecem o período fértil, eles aproveitam o período fértil. Sim. Você deu um sorrisinho assim, mas é muito comum. Às vezes, a gente tá numa vida tão corrida que a gente só namora sexta, sábado e domingo. É isso mesmo. E tem ovulação que acontece numa
terça-feira em que a gente tá morto de cansado, tomou uma bronca do chefe e não quer namorar. Ô, amiga, ajuda, não era pra ser hoje, né? Exatamente. Então, a gente precisa saber, estamos aproveitando o período fértil? Tivemos pelo menos 6 meses de tentativas corretas? Não tivemos? Então vamos aproveitar, vamos fazer um namoro programado, vamos organizar esse período fértil e namorar? Então, às vezes é muito simples, às vezes é só isso. Às vezes não. Às vezes, nas investigações, a gente encontra um problema anatômico que precisa ser corrigido. Ou, às vezes, a gente reconhece que, com a idade, a qualidade dos gametas, dos óvulos, diminuiu. E, com isso, vai ser melhor a gente procurar uma técnica com mais tecnologia, como a fertilização in vitro. Ou eu tenho casos que estão um pouquinho mais complicados do que um namoro programado, mas mais simples do que uma fertilização. Sim. E eu vou para uma inseminação. E o que é a diferença de inseminação e fertilização? Inseminação, a gente vai facilitar para o espermatozoide. Vou colocar os espermatozoides dentro do útero. Porque originalmente eles são depositados no fundo da vagina. E aí eles têm uma jornada para subir a vagina, para serem capacitados durante o trajeto até chegar na trompa e encontrar o óvulo. Então a gente dá uma mãozinha para eles e já coloca eles no fundo do útero. E tem casos que não, que eu preciso desse espermatozoide com o óvulo, auxiliar toda a fecundação no laboratório e já devolver para o útero o bebê pronto. Essa é a fertilização in vitro. Fertilização in vitro. Isso. Tá bom, era isso que eu queria saber mesmo. E eu quero saber da senhora, existe uma quantidade mínima de folículos para se ter uma gravidez bem-sucedida? Não. Não, né? Isso é muito importante, porque às vezes eu tenho pacientes que chegam muito preocupadas no consultório, porque receberam um diagnóstico de baixa reserva ovariana. E já logo associam baixa reserva com infertilidade. Isso. E não é assim. Não necessariamente, porque eu tenho uma baixa reserva ovariana, eu terei dificuldade de engravidar. Exatamente. Baixa reserva significa que eu preciso de organização. Ou eu me apresso e me organizo para esse bebê vir logo, então eu começo a tentar, ou eu começo a congelar óvulos para que eu consiga engravidar no futuro. Então, quem tem o diagnóstico de baixa reserva tem que se perguntar: posso tomar a melhor decisão, que seria antecipar o desejo de engravidar? Ou não? Não dá agora por qualquer motivo. E aí eu vou me programar para ir acumulando óvulos, guardando esses óvulos, para que quando eu possa engravidar isso ainda seja possível. É a técnica do congelamento. Do congelamento. Do óvulo. Exatamente. E assim, tem um prazo mínimo, ou máximo que esse óvulo pode ficar congelado? A gente tem ótimos estudos com óvulos descongelados com 10 anos de congelamento. Sério? E a gente já tem novos estudos falando de 15 anos de descongelamento. E são viáveis. São viáveis, né? Embrião, a gente já tem embrião que foi descongelado depois de 30 anos. Olha só. E teve nascimento. E teve nascimento? Gente, é a medicina avançadíssima aí, né? Exatamente. Doutora, eu tenho uma dúvida agora, já aproveitando, já fazendo minha consulta aqui, né? Eu, 46 anos, eu já estou. Faço o exame da reserva ovariana e vejo que eu tenho baixa reserva. Isso é um indicador de que eu estou próxima de entrar na menopausa? Aquele número que aparece lá é um indicador de quantos ciclos ainda me restam ou não tem relação? A gente não consegue falar em número de ciclos. Seria quase como ter uma bola de cristal. Sim. O que a gente vai ter são indícios. Então, quando eu tenho uma reserva ovariana que ela se mostra baixa na ultrassom e os hormônios já estão alterados, a gente sabe que a menopausa está mais próxima, mas a gente não consegue dar uma data. Entendi. E a gente vai trabalhar muito em cima da reserva e em cima da idade do casal. Então, uma baixa reserva em pacientes muito jovens, próximas a 30 anos, a gente vai ter uma taxa de sucesso muito boa, tanto na gestação natural, quanto num tratamento de fertilização. E no caso de uma baixa reserva e com uma pessoa jovem, qual que é o tratamento indicado nesse caso? Assim, a gente consegue reverter esse quadro? Não. Não consegue? Não. Aí o que a gente precisa fazer é se programar. Certo. Então, não tem baixa, eu não consigo Não reverter. consigo. Falar, não, agora eu vou fazer isso e ele vai aumentar. Não. E por isso que é tão importante que as mulheres se preocupem em saber sua reserva ovariana a partir dos 30 anos. Então, eu ia até perguntar para a senhora, porque assim, eu desde que tive lá minha primeira menstruação aos 13 anos, eu sempre fui na ginecologista. Demora um pouquinho para voltar com os resultados, sabe? Mas volta. eu volto, demora, mas eu volto. Mas assim, eu não me lembro da minha ginecologista pedir um exame desse. Porque esse conhecimento, ele é novo. Ele é recente. E a gente
da parte da reprodução assistida. Uhum. Começamos há alguns anos um trabalho de conscientização do ginecologista, Sim, importante, né? porque é um conhecimento recente. Ah, sim. Então, a gente trouxe isso para os ginecologistas, que é importante orientar bem essa paciente nas consultas de rotina. Uhum. E agora a gente está trazendo para a população em geral. Ah, Então, não é que é uma falha do seu ginecologista, uhum. é porque é um conhecimento recente. Conhecimento recente, Pense né? que nós somos de uma geração, eu e você, estamos ali com os nossos 40, Sim. que a gente veio de uma geração que a gente escutava das mães, não engravide cedo, espere um pouco mais. Vai E a terminar a nossa- faculdade, vai comprar sua casa, já tudo prontinho, vai engravidar. Arruma um bom marido, Arruma um bom marido, exato, ou uma boa né? parceira, encontra alguém que vai te fazer Sim. feliz. Aham. E agora, nós somos a população que fez o teste. Com a nossa geração, a medicina descobriu que, opa, depois dos 35 começa a ficar difícil para engravidar. Uhum. E aí, a partir dessa nossa geração, a gente está avisando o Agora restante da nós estamos população. desmistificando. Não, lembra aquilo, né? É mais isso. Não Agora é mais isso. Olha, se você quiser esperar para engravidar, vai ter que congelar o óvulo. Então, por isso que o conhecimento é recente. Uhum. Então, por isso que quando nós íamos ao ginecologista, ele não falava isso para nós. Mas agora está sendo Agora falado. isso já está sendo falado, né? Sim. Ah, pois é, pois fala assim, importante, né, para as mulheres saberem quando for fazendo sua consulta, sua rotina. Hoje é comum até as mulheres chegarem já no consultório, não, eu já fiz isso, eu quero fazer aquilo. Já conheço minha reserva. Já conheço minha reserva, né? Que bom. E outra coisa que eu queria perguntar, que eu quero perguntar, que eu acho interessante, as mulheres que ficam aí gestantes tomam aquela surpresa, assim, já tô na menopausa e descobri uma gravidez. Então, quando a gente precisa dividir em 2 grupos. Certo. A gente tem um grupo que entra na menopausa antes dos 40 anos, é chamada menopausa precoce. Uhum. As pacientes que têm uma falência ovariana precoce, elas têm 4% de chance de gravidez até os 40 anos. Uhum. Como assim? Então, tem uma mulher de 36 anos que nos exames está me mostrando que ela tem uma falência ovariana precoce. Uhum. A menstruação fica muito irregular, chega a ficar até 1 ano sem menstruar. Nos estudos mostram que ela ainda tem uma chance, umas ovulações irregulares. De vez em quando ovula, se namorou naquele dia, pode acontecer. Então, aí a gente pode ter até 4% de gravidez nesse intervalo até os 40 anos. Agora, pacientes com mais de 40 anos, que realmente entraram na menopausa, a gente vai ter alguns casos anedóticos. São raros. Por quê? Primeiro, para a gente chamar de menopausa, tenho que ter 12 meses sem menstruar. Sim. Então, ter uma ovulação depois desses 12 meses é algo raríssimo. Sim. Então, às vezes, o que acontece é que ela não estava na menopausa. Ela estava no que a gente chama de perimenopausa. Perimenopausa. Exatamente. Esse período É o que está ainda período- dentro dos 12 meses. Exatamente. Então, assim, aquele período que ela menstrua a cada 6 meses, a cada 8 meses, que de vez em quando o ovário funciona. Entendi. Essa é a história mais frequente. Doutora, a gente sempre está relacionando aqui a questão da saúde do óvulo, né? E no caso do homem, assim, o esperma, ele também ele vai envelhecendo com a idade, ele tem que ter também um olhar mais de cuidado se ele está adiando muito aí a questão da maternidade. O homem, a gente sabe que entra na andropausa, é verdade, não é? É. Não é mito, viu? Homens entram na menopausa, na Eles- andropausa, Eles entram né? na andropausa, E- mas ela não impede. Mas ela não impede, ela não é um Exatamente. fator impeditivo. Não. Ela é um fator sim. de alerta. O que a gente sabe hoje? O que tem descrito? Então, homens, a partir de 42 anos, a gente vai ter alguns eventos mais frequentes, algumas doenças ficam mais frequentes. Quando eu falo doenças, são doenças na prole, doença nos filhos. Assim como nós. A gente não ouve falar que quando a gente passa dos 35, as doenças genéticas ficam mais Sim, frequentes. mais frequentes, Sim. né? A gente também tem algumas ligadas aos espermatozoides, que vão ficando mais frequentes a partir de 42 e ficam mais importantes a partir de 50 anos. Entendi. Tá? Então, Outra- eles também podem se programar. Podem se programar, né? O tempo não é eterno. Não, pois é. E outra, agora já é uma dúvida mesmo que eu tenho em relação aos bebês que nascem com alguma síndrome. Isso tem relação com o processo da fertilidade, com a idade mais avançada ou não? Bem, o que acontece? As doenças mais frequentes genéticas que nós temos no ser humano, elas são causadas por um erro na divisão celular. Porque nós somos metade pai, metade mãe, Sim. certo? Metade óvulo,
metade espermatozoide. Então, a gente junta e nós temos 23 pares de cromossomos, certo? Quando eu tenho um a mais ou um a menos, a gente chama de aneuploidia. São as alterações genéticas mais frequentes que nós temos, certo? E isso vai ficando mais frequente a partir que o óvulo perde alguns mecanismos de correção. Que isso acontece com a idade. Então, fica mais frequente essas alterações genéticas. Na fertilização in vitro, a gente tem a possibilidade de fazer análise genética dos embriões. Certo? Então, a gente consegue, de um certo modo, avaliar como é que está essa saúde genética dos embriões. Entendi. E aí, quando você vai falar assim, se ele é viável ou não é viável? Sim, porque a extensa maioria das alterações genéticas não são compatíveis com a vida, não geram nascimento e, na verdade, não geram nem gestação. Então, a gente evita que a paciente faça a transferência de um embrião que eu não terei nem gestação. Nem gestação. Exatamente. É até o próximo tópico que eu ia falar aqui, que o mundo da infertilidade, ele é um mundo solitário, né? As pessoas se silenciam. A gente sempre ouve falar um que, fiquei grávido, outro, fiquei grávido, estamos grávidos, mas ninguém quer falar que, olha, né, perdi um bebê, a minha tentativa não foi legal, não deu certo. E aí, muito importante, um apoio psicológico, uma rede de apoio nessa situação. A infertilidade, ela é uma doença e ela tem que ser tratada como ela é uma doença. Sim, ela tem CID, está no Código Internacional de Doenças. E quem tem infertilidade tem uma barreira muito importante que precisa ser transposta. Para todos os tipos de tratamento em medicina, a gente tem o índice de qualidade de vida durante o tratamento. As nossas pacientes têm um dos índices mais baixos de qualidade de vida. É tão difícil quanto começar uma quimioterapia. Por quê? Porque impacta no meu social. Eu não desejo mais sair, eu não quero mais conversar com as pessoas, eu tenho medo de contar. Eu me fecho junto com o meu parceiro. Eu recebo críticas. Onde eu vou tem uma piada, tem uma conversinha. Sim. E às vezes, por mais inocente que seja aquele comentário, mas até hoje vocês não arrumaram um bebê, a gente não sabe se eles já estão tentando. O dia que a Carla esteve aqui, né? A Carla foi sua paciente, ela conversou aqui conosco e ela falou exatamente dessa situação toda que ela vivenciava, né? Assim, porque a gente sabe que isso tem, assim, uma pressão da família, tem uma pressão social, então, meu Deus, tem um modelo de família que foi imposto lá desde do nosso tempo, né? Tem que casar, vai ter filhos, e educar os filhos, depois vai virar avó, e aí, assim, não dá certo, e eu acho que as pessoas, às vezes, até falta noção, falta respeito, né? Poxa, porque aí a Carla comentou, olha, teve um Natal que eu cheguei lá, tinham 5 primas grávidas e eu tinha acabado de ter um procedimento que não foi, né? Não teve sucesso, e aí, assim, até hoje não conseguiu, não deu certo? Como se fosse uma falha como pessoal. Como se fosse uma falha, né? E eu falo que assim, fica um peso muito grande para a mulher. E, inclusive, assim, eu já acompanhei casos assim, de que as pessoas falam assim, mas você fala pra mulher, né? Mas você já fez seu exame? Mas quantos anos você tem? Ninguém pergunta pro homem assim, tá? Os exames do seu marido estão todos normais? Quantos anos seu marido tem? Tá tudo certo? Não, é sempre se referindo à questão da mulher, né? E aí, assim, ainda que isso não se refira diretamente ao homem, com certeza, assim, homens e mulheres reagem de formas diferentes, mas os dois vão, no caso de um casal, os dois vão receber, ou se é uma produção independente, a mulher vai receber aquilo. E isso não é legal, né? A gente precisa desmistificar, a gente precisa trabalhar um pouco mais o respeito, certo? O respeito às diferenças. Então, nós temos alterações no âmbito feminino, a gente tem alterações no âmbito masculino. A infertilidade não é uma doença que é só feminina ou só masculina. Nós vamos ter pacientes que vão fazer tratamento para maternidade solo. Nós temos casais homoafetivos que vão precisar de um tratamento para formar suas próprias famílias. E isso precisa ser conversado, isso precisa ser normalizado para que todas as pessoas tenham acesso ao tratamento e sejam respeitadas durante essa busca.
É verdade. E uma das coisas que eu quero perguntar aqui para a senhora, né? Nós estamos falando aqui do. O plano de saúde, ele cobre esses tratamentos, ele cobre só uma parte. Quais alternativas que o casal ou que a mulher ela pode também ter acesso? Porque assim, a gente sabe que o tratamento, tanto ele é caro emocionalmente, como ele é caro financeiramente, né? E aí, às vezes, a pessoa tem condições, mas está emocionalmente complicado, vou parar, não é agora. E tem aquele que realmente deseja e eu não tenho condição financeira. Existe um caminho? Bem, os planos de saúde no país, eles são regidos pelo rol da ANS, então todos os procedimentos cobertos pelos planos ficam descritos. Tratamentos de reprodução assistida não constam nesse rol, por isso que os planos não pagam, certo? Nós temos alguns serviços filantrópicos no país, geralmente baseados em universidades, Sim. em que a paciente pode ter uma parte do tratamento custeada pelo Ministério da Educação, nem é pelo Olha Ministério da só. Saúde. E a gente tem também algumas pacientes que conseguiram utilizar o FGTS para... Pois é, achei muito interessante você trazer isso, a questão do uso do FGTS. E isso, a senhora sabe me dizer se está consolidado? Foram algumas Foram decisões. algumas decisões Acho melhor a gente judiciais, perguntar né? para um advogado. Aí depois a gente tem que falar com um advogado a respeito disso, Isso. né? Uhum. Então, e atualmente existem algumas empresas que auxiliam as funcionárias com o congelamento de óvulos. A título de benefício para o empregado. Exatamente. Nossa, achei interessante essa, né? Então, isso também é muito Você me bom. falou que é a Google, algumas empresas, mercado. Eu sei que o Mercado Livre e o Google. Bom, se vocês não fizerem isso, ó, me desculpem. Não, tranquilo, assim, ninguém tá fazendo propaganda aqui não, a gente pode falar, né? E, doutora, tem uma outra questão, assim, que a gente ouve falar muito pouco, mas a gente sabe que também existe, é a doação de óvulos. Eu queria que a senhora falasse pra gente um pouquinho. Então, eu posso ter uma baixa reserva em qualquer idade. Certo. Lógico que ela vai ficar mais frequente a partir dos 40 anos. E essa reserva, às vezes, vai diminuindo tanto que ela impossibilita o tratamento. Nessa hora, a gente consegue engravidar. Nós conseguimos gestar. Mas a gente vai precisar de um auxílio. Então, eu vou precisar de um óvulo doado, certo? E com esse óvulo doado, a gente vai utilizar um espermatozoide e vai fecundar esse óvulo e vai transferir esse bebê para o útero da paciente, certo? Da tentante. Então, a gente vai ter uma gestação por ovorecepção. Ovorecepção. Isso. Tem uma excelente taxa de gravidez. E devolve a esperança para pacientes que não conseguiriam mais engravidar com óvulos próprios. Pode ser uma paciente que precisou remover os ovários por cirurgia. Pode ser uma paciente que o ovário deixou de funcionar por quimioterapia. Ou ele deixou de funcionar por alguma questão biológica ou pelo tempo. E como é a aceitação das mulheres em relação a essa técnica? Muitas vezes, na primeira conversa, é um susto. E com o passar do tempo, elas vão procurar informação. E além de procurar informação, eu conto sempre com a ajuda de psicólogos. São profissionais excelentes, extremamente capacitados para conversar com a paciente sobre as emoções que a gestação vai trazer para ela, sobre o sonho da maternidade. E se para ela gestar é importante, quando a gestação é importante, cuidar daquele bebê desde o início, para que ele escute seu coração batendo, para que ele ouça a sua voz desde o início, vivenciar o crescimento desse amor, a ovorecepção é um tratamento. Porque a outra opção seria a adoção. Que aí já entra numa outra esfera, é mais complicado, a gente sabe, né, que Sim. é mais complicado. Mas, então, assim, pelo que a gente conversou aqui, a gente consegue atuar na prevenção da infertilidade? É correto Sim. dizer que a gente consegue atuar? A gente consegue atuar. Porque se eu faço o diagnóstico de maneira precoce, eu consigo reverter casos. Por exemplo, se eu tenho o conhecimento de uma baixa reserva, eu posso antecipar meus planos, eu posso congelar óvulos, certo? Se eu tenho, no caso masculino, por exemplo, uma varicocele, que é uma alteração estrutural que pode ser revertida com cirurgia. Quanto mais cedo é o diagnóstico, mais cedo é o tratamento, melhor é o resultado. Então, são viáveis. Uma endometriose diagnosticada de maneira precoce, a gente consegue tratar para que ela não evolua
a ponto de danificar a estrutura do organismo. Então, sim, Então, a gente sim, pode prevenir. pode prevenir, né? Informação é a chave de tudo. Até esse era um tópico que eu ia falar aqui, assim, hoje as pessoas têm muita informação, né? Internet, as notícias chegam tudo muito rápido, as pessoas vão pesquisar muito rápido, e assim, é importante também a gente ter um cuidado em relação a isso, porque as pessoas podem se confundir e acabar buscando um caminho que não é o caminho adequado. Então, sempre a melhor opção é procurar um profissional médico para pedir orientação e fazer a escolha assertiva, né, doutora? Que é comum, assim, chegar pacientes no consultório já sabendo tudo que, ou pelo menos ele acha que ele já sabe de grande parte. Eu adoro paciente que já chega falando, eu li no Google, adoro. Né? Porque tudo que eu vou explicar para ela, ela já começou a ler. Então fica mais fácil para eu partilhar esse conhecimento. Porque antigamente, nós médicos tínhamos uma obrigação de decidir pelo paciente. E isso tem mudado. Então hoje, com a informação, a minha obrigação enquanto médica é pegar todo o conhecimento técnico, científico, atualizado, traduzi-lo para o meu paciente, para que ele consiga tomar a melhor decisão. Porque a gente não tem um único caminho correto. Sim, não é um único, né? Exatamente. Ai, que bom. Nossa, isso é importante mesmo. E assim, da experiência da senhora de consultório, esses anos todos, né, atendendo, a gente falou aqui dos principais pontos, de tudo que é importante, eu deixei de perguntar alguma coisa, tem algum ponto que a senhora queria, assim, olha, eu acho que é mais importante a gente esclarecer um pouco mais isso aqui, eu sinto que, às vezes, mesmo com toda a informação que nós já temos disponibilizada, às vezes gera uma certa confusão, tem? Olha, eu acho que o ideal é que a gente procure auxílio o mais precoce possível. Então, procurar um profissional de reprodução assistida não quer dizer que você está agendando uma consulta para fazer uma fertilização. Às vezes, você está agendando uma consulta só para orientação. Para que ele corrija alguns comportamentos, para que ele corrija algumas datas, e esse bebê fique mais viável. A informação vai ser sempre a melhor prevenção. De fato, né? Informação vai ser sempre a melhor. Por exemplo, mulheres a partir de 30 anos, é importante conversar sobre congelamento de óvulos. Significa que todas elas precisam congelar? Não, né? De maneira nenhuma. Mas todas elas precisam conhecer a sua real situação para se planejar. Então, eu acho que cai muito nessa questão da mística mesmo, de que a hora que eu quiser engravidar, eu vou engravidar. E não é bem assim, né? A maior e talvez mística... as mulheres até deixem para buscar essa informação mais à frente, justamente porque eu acho que vai ser tranquilo, né? A maior mística é do desencana que você engravida. Tem como isso, se a culpa fosse da sua cabeça. Sim, então. E o que acontece? Você fala assim, mas a fulana engravidou depois que esqueceu. Isso. Duvido muito que ela tenha esquecido. O que acontece é que com o passar do tempo, se eu tenho 5% de chance de engravidar por mês, alguém vai entrar naqueles 5%. Então, quanto mais o tempo passa, mais eu fui testando os meus 5%. Quando eu tenho longos anos para testar isso, ótimo. Que às vezes é uma paciente que conta que começou a tentar com 25, engravidou 9 anos depois com 34. Agora, 35 mais 9 já fica um pouco diferente. Isso era uma outra pergunta que eu ia fazer. Assim, tem casos de pacientes que chegam a desistir, olha, já tô tentando, sei lá, 10 anos, 15 anos e não deu. Isso acontece? A gente não vai conseguir 100% de sucesso. Então, sim. Sim, né? Tem pacientes que desistem porque foi exaustivo, tentaram todas as técnicas disponíveis e não foi possível. Eu conheço, até tenho casais de amigo que, assim, passou por um processo muito desgastante, né? E que, ao final, culminou numa separação, assim, ruim, mas cada um seguiu o seu caminho, né? Enfim, a gente entende que é complicado mesmo, né? Sim. Pois é. Então, doutora, assim, eu tinha minhas dúvidas aqui, eu trouxe todas para saber como que a gente falava aqui, o que a gente ia trazer para o pessoal de informação, mas se tiver alguma coisa que a senhora ainda acha importante, a gente pode trazer.
Acho que vai ser bem esclarecedor. Bem esclarecedor, não é? Uhum. Eu acho, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, sempre pode entrar em contato Sempre com a pode entrar em Verodona contato com e a a gente doutora responde. Lorena, tem lá. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o perfil da doutora Lorena. Sigam, porque tem dicas diárias lá muito importantes. Eu já tô seguindo, eu já faço minhas Obrigada. consultinhas lá de grátis. Então é isso, a gente vai ficar por aqui. Eu tenho certeza que esse momento foi muito esclarecedor. Nós trouxemos informações, orientações, e como a doutora Lorena disse, né, a principal prevenção é a gente buscar informação e a orientação médica e se cuidar, né? É isso. Um beijo na alma e até a próxima.